Boa noite! Como é que vocês estão, meus amores? Me contem aí. Cansada, ó, Ieda. Poxa, não conseguiu descansar no final de semana? É no final de semana que a gente, ó, recupera aí as energias para entrar na semana, na segunda-feira, com força total. Então já tá pulando o carnaval, é daqui de Salvador? Eu trabalho no sábado até 20 horas. E domingo é dia de cozinhar, lavar. Eita, Ieda! Aí é puxado mesmo, viu? Você faz já a sua marmita da semana toda? Eu aprendi que isso é bem bacana, tá? Para as pessoas, né, que trabalham de segunda a sábado, que não tem tempo, né, para poder se organizar, fazer comida, essas coisas, é legal fazer a marmita. Eu já experimentei, já fiz aqui. E tô gostando, viu? É bem legal, facilita bastante a nossa vida. Aqui tá menos 12 graus. Caraca, Bia, mas Bia é de Boston, né? Tá menos 12 graus. Meu Deus, Bia, eu acho que eu não ia aguentar. Eu ia ficar assim, ó. Acho que eu não ia nem sair da cama. Eu ia hibernar também. Buenas noches, chica. Mande beijos para Indaiá. Ó, calma, é igual aquele negócio de... Tá igual a Raul Gil, né? Raul Gil que ficava assim. Mande beijo para você. Calma, peraí. Mande beijo para Indaiatuba. Indaiatuba, né? Indaiatuba. Beijo para Indaiatuba. Eu fiquei agora assim tensa. Parecia aquele pessoal lá de Raul Gil. Gracias. Beijos. Durante essa semana, eu recebi bastante, né, relatos de acne escoriada. Então foram fotos, né, foram enviadas pra gente no grupo, né, que a gente tem das nossas alunas, né, de limpeza de pele, foram enviadas fotos para que a gente conseguisse debater, né, sobre o assunto. E aí mais casos foram aparecendo. E aí eu senti a necessidade de compartilhar essa informação com vocês também. Eu coloquei uma foto no meu history e eu perguntei para vocês o que é que vocês estavam vendo, né, naquela foto. Muitas pessoas falaram que era hipercromia pós-inflamatória, tinha também hipercromia pós-inflamatória. Falaram acne, né? Acne grau 3 e tal. Só que ali naquela foto tem realmente presença de acne, mas tem outros fatores aí que vão influenciar e faz com que a gente consiga caracterizar essa acne como uma acne escoriada, certo? Então, deem uma olhadinha lá na imagem para vocês conseguirem identificar melhor tudo que eu for falando aqui. A acne escoriada, ela também é conhecida como dermatocompulsão. E são várias disfunções que são consideradas dermatocompulsão. Então, às vezes, as pessoas arrancam o cabelo, eu não sei se vocês já viram, mas tem gente que arranca o cabelo e come, tem gente que rói as unhas, então tudo isso é classificado, né, como dermatocompulsão. E a acne escoriada, ela também entra nessa classificação. Então, ela é classificada, né, e também conhecida como dermatocompulsão, mas é importante a gente saber essas diferenciações, porque tem outras disfunções também que serão consideradas dermatocompulsão, não só a acne escoriada. A acne escoriada, ela é caracterizada por lesões relativamente discretas de acne. Então, tem presença de comedões, tem presença de pústula, mas essa acne, né, esse comedão, essas pápulas, elas não são muito exageradas. Não é aquele caso gravíssimo de ter uma quantidade muito grande no rosto dos nossos clientes. É relativamente discreta. Só que o que acontece com esses comedões e com essas pápulas? Os clientes, eles costumam ter o hábito de traumatizar compulsivamente com as unhas esses locais. E geralmente é o rosto. Então eles percebem lá que tem um comedão, percebe que tem uma pápula, muitas vezes é até telangiectasias e eles ficam futucando com as unhas a ponto de gerar uma lesão. E aí essa lesão, né, ela vai provocar uma erupção erosiva com crostas hemáticas, que são aquelas crostas, né, de sangue que a gente está acostumado a ver. Esses traumas, muitas vezes, eles têm presenças também de cicatrizes. Então, nós teremos aí feridas, nós teremos cicatrizes, nós poderemos ter também, e é muito frequente, a hipercromia pós-inflamatória. A hipercromia pós-inflamatória, ela ocorre sempre após uma inflamação. Então, se eu tô lesionando aquela pele, se eu tô ferindo, se eu tô traumatizando aquele tecido,
possa ser que eu desenvolva aí um processo de hipercromia pós-inflamatória. Então, nessas pessoas, vocês vão perceber que terá, né, a presença de comedões, terá a presença de pápulas e terá muitas lesões, muitas crostas, né? Então, fica mesmo várias feridas, pode ter presença também de hipercromia pós-inflamatória. Então, é um conjunto aí, certo? É um conjunto que a gente vai observar e é importante, né, que quando os clientes eles venham para nossa avaliação, a gente perceba esses detalhes. Como é que tá essa acne? Tá muito ferida? Quando você vê assim muitas lesões, você já começa a ficar desconfiado. Eu lembro, né, de um caso e eu percebo, eu só fui me dar conta de que a minha colega de sala tinha acne escoriada depois de grande, depois de estudar, né, estética. Eu só fui me dar conta por agora. E aí eu lembro, né, que ela ficava na sala e ao invés de tá prestando atenção na aula e tal, não, ela tava o tempo todo assim, ó, e sangrava muito e ela não tirava a mão do rosto, né? Aquilo ali pra gente, né, era estranho, mas pra ela era algo muito natural. E isso é característica. Então, quando vocês forem fazer a avaliação, e a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a avaliação, é importante que a gente comece a identificar esses pontos. A pessoa fica tocando, cutucando muito, sem nem perceber, porque às vezes as pessoas nem percebem. E as compulsões, elas são assim, né? Então, a pessoa tá aqui, ó, tirando cabelo, comendo, roendo a unha, sem perceber. Futucando aqui a acne, futucando um comedão até sangrar, é um futucar excessivo de não parar. Então você percebe que fere muito. Não é aqui que a gente faz assim, né? Ah, fiz assim, saiu, que nem é pra fazer, mas a gente faz assim, né? Aí saiu aquela pústula, pronto, a gente não mexe. Não, é um futucar muito compulsivo. A acne escoriada, ela se manifesta mais em mulheres e é por volta da segunda a terceira década de vida. É um quadro que está associado a distúrbios emocionais. Então as pessoas, né, elas vão ter um quadro de depressão, ou então um quadro de ansiedade, ou então um quadro de estresse. Então sempre está associado a distúrbios emocionais. E isso também é importante a gente detectar. Olha só que interessante. Foi feito um estudo para poder avaliar, né, o comportamento autolesivo das pessoas. E aí chamaram 2 grupos nesse estudo. Pegaram um grupo, né, que eram de pessoas, né, que se autolesionavam e um grupo de pessoas que não se lesionavam. E começaram a fazer perguntas. Nessas perguntas, eles perceberam que as pessoas que se autolesionavam, elas não consideravam o ato, né, de lesionar uma doença. Para elas não era doença, era mania, era um mau hábito, mas elas não associavam a doença. E quando foram fazer uma pesquisa, e essa mesma pesquisa, né, quando comparou o resultado com as pessoas que não se autolesionam, essas pessoas, elas acreditavam que as pessoas que se lesionam tinham algum possível transtorno psiquiátrico. Então, eles começaram a comparar isso. Poxa, as pessoas que estão se machucando, que estão se lesionando, para elas não estão doentes. Para elas é algo que é normal, é natural, não fugiu do controle dela. Isso na mente dessas pessoas. Já no ponto de vista, né, das pessoas que não tinham esse comportamento, aquilo ali era visto como uma doença, como alguma alteração que precisava ser tratada. E aí, com base nisso, a gente começa a entender por que raramente essas pessoas elas buscam tratamento. Então, nesses estudos, né, eles começaram a listar o motivo das pessoas não buscarem tratamento. E entre esses motivos estava o primeiro, né, que é o constrangimento social. Então, as pessoas, elas se sentem constrangidas de procurar uma ajuda psiquiátrica, de procurar um suporte, né, terapêutico, de fazer uma terapia, de ir no psiquiatra. Hoje em dia, isso vem mudando, mas antigamente isso era muito maior, né? Isso era muito mais forte. As pessoas achavam que só quem ia para psiquiatra era doido, que só quem ia para psicólogo era doido também. E isso está sendo quebrado. A gente não pode ter ações
que façam com que as pessoas elas não busquem o seu melhor. E muitas vezes, né, a gente tem essas atitudes. Ainda bem que está mudando, né? Mas ainda assim a gente vê bastante. Então as pessoas não acreditam que é uma doença, acreditam que é um mau hábito e que elas podem melhorar, que elas por si só vão se curar. Um belo dia eu vou acordar e vou falar, não vou mais praticar isso e não vou praticar. Mas não, tem muitas coisas que estão por trás disso e todas essas coisas, elas são psicológicas. Na maioria, assim, dos estudos, né, que a gente vê com relação à acne escoriada, os profissionais, eles falam que a gente precisa... não a gente, tá? Porque nós não somos as profissionais dessa área. Isso aí é parte, né, de um psicólogo, de um psiquiatra. São vários fatores ali que podem estar por trás daquilo, daquele autolesionar, né? A pessoa pode estar querendo se punir de alguma coisa que aconteceu com ela. Então é importante verificar. E aí, para nossa prática clínica de avaliação, é importante que a gente utilize algumas estratégias para poder atender essas pessoas. Quando as pessoas chegam para a gente, né, a gente faz logo uma análise. A gente está vendo a pessoa, então a gente sabe mais ou menos, né, o que é que ela tem. A gente vai fazer o questionário, vai perguntar qual é a queixa principal, tudo direitinho. Mas a gente consegue, né, ter uma visão ali. Quando você olhar para o cliente, que você perceber que pode ser uma acne escoriada, é importante que você utilize algumas estratégias específicas para poder atender essas pessoas. E a primeira delas é expressar empatia. Então você tem que ter uma empatia, né, com aquela pessoa, com aquela situação, compreender os sentimentos daquele paciente. Então deixar eles à vontade, né, para que eles consigam conversar com você, para que eles consigam falar o que é que está acontecendo, tentar entender, né, o porquê, o que é que está levando aquilo, mesmo que a gente não vai tratar isso. Mas é importante também que a pessoa ela se abra, para que a pessoa desabafe e ela consiga realizar, né, um tratamento, a gente consiga conscientizar ela de que ela precisa de um suporte maior, que não é só o do esteticista, certo? Exatamente, não julgar, né? A gente não pode julgar as pessoas. Então a gente tem que expressar, né, empatia, compreender os sentimentos daquele paciente, ter persistência se o cliente ele demonstrar alguma resistência. Então ao longo ali da conversa, ao longo da consulta, né, da avaliação que a gente vai fazendo, a gente seja persistente, para que aquele cliente ele não saia da sua porta e não volte mais. Não, a gente vai fazer com que ele fique com a gente vai fazer com que ele se fortaleça, para ele poder entender que ele tem forças, que ele é capaz de realizar essas mudanças. Então, como muitas vezes, né, possa ser que o primeiro contato seja com a gente, é importante que a gente tenha esse suporte, certo? E fiquem atentas a esses detalhes. Faz com que a pessoa se sinta segura, fala para ela que aquilo vai passar, que ela tem condições, né, de superar aquilo, e encaminha também para outros profissionais para que a gente consiga trabalhar em conjunto aí para que tenha resultados excelentes. E aí, qual é o tratamento para a acne escoriada? A acne escoriada, ela precisa de um suporte psicológico. Então, essa pessoa ela vai precisar fazer terapia. É importante também a gente verificar os graus. Tem graus também, tá? Desse autolesionar. Eu vou ver se eu disponibilizo para vocês um quadrinho, né, dessa escala, né, de quanto que tá essa agressão que ela tá fazendo na pele. É um quadro leve, é um quadro moderado, é um quadro mais grave. Então, eu vou passar para vocês, eu acho que pelo Telegram, porque fica mais fácil para mim, certo? E aí a gente consegue, né, com algumas perguntas, a gente saber mais ou menos qual é o grau, para que a gente tenha, né, uma ideia de como que vai ser o tratamento, quais profissionais a gente vai orientar para que o cliente vá, certo? E aí na estética, o que que a gente pode fazer na estética? Nath, chegou um cliente assim para mim, o que é que eu posso fazer? Nós podemos, né, e os dermatologistas, eles também utilizam produtos tópicos para a acne, certo? Então, eles vão passar lá os produtos tópicos, a depender, né, do grau da acne, tudo direitinho, ele vai passar os produtos dele. E nós podemos atuar com alta frequência, com calmantes, com anti-inflamatórios. Então, qual vai ser o foco do nosso tratamento?
o nosso foco vai ser melhorar aquela cicatrização, controlar a inflamação, né? Fazer com que aquelas lesões elas cicatrizem mais rápido. Então nós vamos dar esse tipo de suporte, certo? Depois, né, quando a pele ela não tiver tão ferida, quando a pessoa não tiver mais se agredindo, aí a gente vê a possibilidade, né, de fazer uma limpeza de pele, como é que vai ser tudo, porque muitas vezes está tanta ferida, que às vezes não é possível, né, realizar logo de imediato uma limpeza de pele. Mas a gente pode, ainda assim, né, atender essas pessoas. Fazendo o quê? Focando, né, na parte da cicatrização e da inflamação dessa pele. Então, podem utilizar alta frequência, pode utilizar calmantes, pode utilizar anti-inflamatórios e encaminhe, tá? Encaminhe para um psicólogo, encaminhe para um psiquiatra, encaminhe para um dermatologista, para que essa pessoa, a gente consiga, né, tratar essa pessoa de uma forma mais integral, para que ela consiga, né, sair daquela situação e não se autolesione mais. Lembrando que a acne escoriada é um quadro neurótico ou psicótico, então ele precisa estar em conjunto com essa parte aí de psicologia, né? A gente precisa estar tratando a causa raiz desse problema, porque isso é só uma manifestação, mas tem coisas aí por trás que tá levando nessas pessoas a se punirem dessa forma. Então é importante a gente ficar aí bem atentos com relação a isso. E Eda falou aqui, eu atendo bastante acne escoriada, mais leve, sem grandes feridas. É importante, né, a gente ir identificando. E é mesmo assim, tá, Ieda? Eu acho que vale a pena indicar para um psicólogo, para que não evolua. Porque às vezes a gente fala, ah, não, é um grau leve. Ah, não. Mas isso pode evoluir, mesmo tempo que a pessoa pode conseguir, né, melhorar a situação, não ficar mais se lesionando, possa ser que isso evolua também. Então é importante ter um acompanhamento. E por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Se tiver dúvidas, coloca aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever no meu canal, apertar o sininho, essa eu não falava não, mas agora eu já tô ligada que tem que falar. Aperta aí o sininho para você receber todas as notificações, deixa o like, compartilha com os amiguinhos e é isso, até a próxima. Beijos!